Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! Só agora 9 horas e 51 minutos, horário de Brasília, do dia 29 de maio de 2019. Eu sou o Marcelo Arega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo para trazer a vocês, dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, que você fique devidamente antenado, conectado, sabendo como é que estão as bolsas lá fora, como é que estão os cenários commodities, o que tem de dado relevante no dia de hoje, parte de Ibovespa, suportes e resistência, alguns ativos com notícias e parte gráfica de relevantes. Tudo isso resumido, mastigado para você a partir de agora. Agradeço sempre a cada curtida, cada comentário, cada compartilhada dos grupos aí que aceitam, que acessam, cada um de vocês que se conecta aqui no Marcelo Arega no Facebook. E também não pegou ao vivo, não tem problema, vai ficar lá na Mais Money, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu, Marcelo Arega, no LinkedIn. Então vamos agitar, vamos trazer agora os números e informações, porque elas não nem tudo bem. As informações podem ser mexidas, a gente tem que trazer assim mesmo, porque acaba modificando o cenário do mercado. Grande Jefferson, seja bem-vindo aí, meu camarada, ao nossa abertura. Pessoal, nosso índice futuro está uma festa, né? Vamos ser bem sinceros. Ele está 0,66% de queda. Grande Rodrigão, seja bem-vindo. Ele já chegou a 0,20, já foi para 0,70, agora está oscilando demais, mas no fim das contas a gente está com o índice futuro negativo. Nada muito gigante, mas está negativo. E está seguindo a leva dos mercados internacionais, que a gente já vai trazer agora para você ter uma ideia de como que está rodando o mundo. E depois eu trago as informações detalhadas. S&P 500, 0,72% de baixa. Dow 30, 0,79% de queda, Nasdaq 0,91% de baixa. Índices futuros todos em queda nos Estados Unidos. S&P 500 VIX, índice do medo, subindo 4,91% nesse início de trabalho aí dos mercados futuros por lá, batendo 18,36%. Já temos um nível de aversão a risco bom nesse início aí de mercados. Lá na Europa, DAX da Alemanha derretendo, 1,52% de baixa. FTSE na Inglaterra, 1,58% de queda. Grande Bruno, bem-vindo. A gente tem o CAC 40 da França, 1,98% de baixa. E o Eurostock 50, esse conglomerado da média dos mercados europeus, batendo 1,72% de baixa. Com relação aos mercados asiáticos, Nikkei 225 no Japão, 1,22% de queda, chinelada lá no Japão. Xangai na China, 0,16 em alta, levemente na alta. Shenzhen, 0,28 de queda, e China 50, 0,06 positivo. Os três mercados aí mais relevantes da China. Hang Seng em Hong Kong, 0,57% de baixa. Foi o fechamento asiático. Agora, chegando na parte de commodities, e vamos trazer os números aí que nós temos nesse momento, que o negócio também não está às mil maravilhas para as commodities. Vamos lá, vamos trazer aqui as informações. Ouro, 0,39% de alta. Ouro defesa, mundo despencando, ela acaba trazendo suporte aí para as carteiras de grandes fundos, e você vai se ambientando também como é que as coisas vão funcionando. 1.282,15 nesse momento, 0,40 de alta. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 66 dólares e 94 centavos, 2,52 de queda. Petróleo tomando a chinelada também, tem informações aí. Enquanto o WTI 3,04 de baixa, referência dos Estados Unidos caindo forte aí, 57 dólares e 35 centavos, abrindo uma distância aí para as barreiras no Brent de 70 dólares e no WTI de 60. Então, queda pesada no petróleo no dia de hoje. Dólar, falando aí de Forex, de moedas, baixou de R$4, 399,60 nesse exato momento, 0,70 de queda. Enquanto o Bitcoin caindo aí 0,71%, quedinha leve, mantendo aí a região acima de 8.500 dólares, 8.674 dólares. Minério de ferro, aí vencimento de contratos futuros para setembro, o mais relevante, os contratos lá negociados na Bolsa de Mercadorias de Dalian, caiu bem hoje. 1,58%, 748 yuanes por tonelada. Enquanto o vergalhão de aço,
também negociado, só que na Bolsa de Contratos Futuros lá de mercadorias de Xangai, teve um dia de queda com seus contratos de vencimentos para outubro, que são os mais líquidos. Caiu 19 yuanes a 3.825 yuanes por tonelada. Agora, Márcio, não fuja do relevante. Dize-me tu, por que estamos derretendo? O que está acontecendo? Guilherme Fernandes, seja bem-vindo. Vimos uma ampliação de incerteza no cenário internacional por causa da China agora pensando em retaliar. Vimos aí o presidente da China fazendo alguns comentários que a reforma lá interna enfrenta novos problemas com aumento de incertezas externas, mas o grande e relevante que aí ficou uma troca de farpas, né? O resumo do resumo. Ficou uma briguinha entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, falando que a Huawei é instrumento do governo chinês para manipulação de informações, aquelas coisas todas, roubo de dados e tudo mais. Enquanto você viu a China, os estrangeiros que haviam comprado as ações, eu tinha comentado isso ontem para vocês, eles venderam hoje, mesmo assim não chegou a botar os índices chineses, como vocês viram, para negativo, mas houve vendas fortes aí, segurando a onda da alta que tinha sido aí rodada por 2 dias, então a galera deu uma azedada nessa ponta. Agora, outro ponto que ficou bem enjoado, bem relevante, é a China falando a respeito da chamada Terra Nova. Para quem ainda não conhece, ainda não tem ideia com relação a essas questões de Terra Nova, terras raras na verdade, são as matérias-primas utilizadas aí para eletrônicos de consumo de alta tecnologia, equipamentos militares. Foi um movimento para dar uma pressionada, eu acho que tem uma rebatida naquela questão de sobretaxação de produtos aí importados chineses lá nos States. Então, por termos esse tapa, essa reativação, estava quase apagando o fogo, agora voltou, botaram mais lenha na fogueira e deu aquela acendida boa. Aí esse temor por essas retaliações chinesas chamaram a aversão a risco global e trouxe um receio aí para tudo que tem direito, né? Aí entra aquela ponta de que o negócio está meio azedado. E ainda você soma outros fatores aí interessantes, para pesar para baixo, com relação aí a OPEP, falando de cortes de produção, para ver como é que as coisas vão caminhar. Há muitos argumentos, a Rússia falando disso, tanto a favor da extensão quanto contra ela, no encontro lá no Cazaquistão. A gente ainda tem a Europa falando aí na Comissão Europeia, chamando a Itália na chincha para ver sobre a questão da deterioração das finanças públicas do país. É um momento em que a gente vê praticamente enviando uma carta para o ministro de Finanças lá da Itália para perguntar com relação à dívida da Itália, que subiu de 131,4% do PIB em 2017 para 132,2% em 2018 e 133,3% nesse ano. E também já tem a projeção de 135,2% para 2020 e não está com um cenário de queda assim tão forte, pelo contrário, está subindo, né? Então, mais receios aí se instalam de um possível default ou sanções, ou como poderá ocorrer aí um cenário desse. Aí você fica com um cenário bem bagunçado, bem tenso, e soma-se as tensões entre Estados Unidos e China também, que podem voltar a aplacar aquele cenário de desaceleração econômica que a gente sempre comenta. Com isso também, não só retaliações de governo para governo, a Huawei desafia a legalidade da Lei de Defesa dos Estados Unidos, entrando com uma ação para julgamento sumário contra o governo dos Estados Unidos. É praticamente a última tentativa da fabricante de equipamentos aí de combater as sanções de Washington lá dos Estados Unidos para expulsá-los dos mercados globais. Então, vamos ver, o negócio também está tenso de empresa para país. Falando de empresa para país, Boeing 737 MAX da Boeing pode não voltar a voar até agosto, notícia que pesa negativamente nos mercados norte-americanos por causa do peso dela nos índices. Então, também é algo que mexe com o mercado lá fora. Vocês veem que tá uma festa mundial. E a gente está alheio aqui porque a gente tem um cenário, MP 870 foi aprovada, finalmente, salve, salve, ministérios aí garantidos abaixo. Temos a questão relevante de comissão especial da reforma da Previdência. Outros a gente tinha visto o Maia levantar a bola de que queria voltar antes do fechamento do primeiro semestre, tudo rodando bonitinho, falei para vocês, vamos ficar de olho.
Em um dia eles falam uma coisa, no outro dia alguém vem e diz, ou a própria pessoa diz. Pronto, já temos uma rebatida disso. Houve uma entrevista com o presidente da Comissão Especial da Câmara para a Reforma da Previdência, o Marcelo Ramos, afirmando nessa terça-feira ali que a tendência do parecer do deputado Samuel Moreira, grande Renatinha, seja bem-vinda à nossa abertura, ele só vem aí realmente a acontecer na primeira semana de julho, ou seja, atrasa o meio de campo todo que o Rodrigo Maia havia dito do cronograma aí, que ele tentou puxar mais cedo. Então a gente vê um cenário aí, vamos que vamos, um cenário mais tenso, um cenário mais complicado. E aí ele alegou feriados, uma série de coisas que aí o pessoal fica, questão de feriado para poder não votar ou jogar, enfim, pontos que a gente analisaria para outra live só para a gente discutir aí. Já foi feita manifestação no final de semana, tudo tinha direito, mas a gente está vendo, o pessoal está com a boa vontade para rodar essa reforma aqui só, né? Mas também pode ser aquele jogo de interesses e tudo mais, né? Fazer um docinho de leve, o que eu consigo ainda tirar. Ele falou que o Rodrigo Maia tinha falado, se tivesse falado com ele antes, ele teria até tentado agilizar, mas não tem como colocar para votar. O presidente não tem que conseguir os votos, ele acredita que não tenha, principalmente tempo hábil. E aí ele está jogando só a primeira semana de julho. E aí ele alegou, como eu falei para vocês, os feriados, falou de votar nessa quarta, não acha que tenha voto de segurança para isso, então jogou um pouco por terra. Falou também da questão de 800 bi a 1 bi, que é o que ele pretende aprovar. O mercado já estava ficando satisfeito com 600. Isso pode auxiliar um pouco no lado positivo, para aplacar um pouco essa noticiazinha que é chata, e por isso a gente também não está rodando tão bem. Mas se ao longo do dia, como vocês veem que a galera está mudando de humor, não digo nem a cada sol ou a cada lua, a cada almoço, jantar, lanche, a opinião deles mexe rapidamente. Eu não sei o que acontece lá, são ventos, não sei, um vento sudoeste que passa, que altera o pensamento deles a cada quarto de hora. Grande Eric, seja bem-vindo, campeão. Tempo que você está assumindo aí, meu camarada. Aí, gente, vê que tem possibilidade para alguém ao longo do dia falar, não, vai ser sim, já conversei, tá tudo arrumado, e aí pode reverter o cenário que a gente tem de queda aí para esse início de dia. Então vamos ficar atento. A gente tem sim essa questão de queda, abrindo alguns ativos agora, 10 horas e 3 minutos. A gente tem essa queda. Temos aí um canalzinho de alta montado no curtíssimo prazo para tentar rebater aquelas quedas que a gente teve recente. O mês virou positivo, a semana está bem positiva, então podemos, em algum fluxo de noticiário bom, reverter o cenário que está ruim para cá e ruim para o mundo. Vamos ficar esperto e atento. Com relação aí a algumas empresas, informações, o presidente do Pão de Açúcar negou negociação da venda da Via Varejo para a Amazon. Isso aí é algo para ficar atento e esperto, da Amazon querendo chegar. A gente vê a Magazine Luiza fechando com Carrefour, então pode ter isso aí para tentar dar uma rebatida. E o varejo tá no fluxo recente. Falando de outras informações importantes, a gente vê também Magazine Luiza e Centauro brigando palmo a palmo pela Netshoes. Agora a gente viu a varejista Centauro, cotada em bolsa, não esqueça, CNTO3, o código dela, refazendo a proposta, já que a Magazine Luiza tinha subido. Quem começou foi a Centauro, botou 2 dólares e 80, aí a gente viu o Magazine Luiza subir para 3, agora a Centauro botou forte, 3 dólares e 50 por ação. A Netshoes com essa nova oferta pode ser vendida aí por 109 milhões de dólares. Vai mexer com o humor aí desses dois papéis do dia de hoje e tá o leilão. A Netshoes está agradecida por demais aí, que está aumentando o valor dela. BR Distribuidora, o conselho de administração aí sofreu algumas mudanças, então pode, se o mercado vier reverter, repercutir positivamente, se o mercado gostar dos nomes que foram aí colocados. Também com relação à Vale, tem as informações de que foi praticamente levantado que o risco, mesmo que haja o desabamento, as questões não sejam tão pesadas assim, ou pode ter o seu impacto diminuído pela questão do material deslizar para dentro de uma cava. Então, a gente pode ter um cenário que estava bem mais complicado, não tão assim. Só que pode pesar negativamente a questão do minério de ferro, que não rodou bem, e o mercado chinês, que não chegou a ficar negativo, mas hoje houve uma venda forte
das ações que haviam sido compradas nos últimos 2 dias. Então, vamos ficar atento, vai ter volatilidade também para esse setor no dia de hoje. Mais notícias da Vale, questão da Samarco, que pode voltar a rodar, a operar em 2020. Vamos ficar atento, é notícia positiva. Vocês veem que até para papéis tem notícias que tem que saber interpretar, guardar o fluxo do mercado, como é que vai ser, porque a notícia boa, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim, aí a pessoa não sabe o que faz. Aguarda um pouco, espera, o mercado está volátil, o mercado está tenso recentemente, as operações de curtíssimo prazo, elas têm ficado com um risco mais alto por causa de volatilidade, você tem que aumentar os spreads de ganho, de perda, e acaba, às vezes, não sendo tão viável, tão interessante assim. Para swings tem também que se analisar com cautela e cuidado, para não evitar de ficar tomando pancada forte. Precisa ter um pouco mais de confiança no mercado e clareza nas informações, que é tudo que a gente não tem. Um dia está tudo bem, outro dia está tudo ruim, e aí é uma festa. Mas vamos com parcimônia e tranquilidade que o negócio vai fluir. Informações relativas à Azul e Gol. Justiça rejeitou ontem a oferta da Azul para ficar com os ativos da Avianca por 145 milhões de dólares. E aí é algo que, a princípio, pode ser negativo para a Azul, mas dependendo do cenário, o pessoal pode não desembolsar esse dinheiro todo, pode ficar interessante. E a Gol volta para o páreo com mais força, tem a TAM ainda por trás, a Latam, mas dependendo aí de como seja interpretada a questão dos slots, que talvez ela não consiga pegar, que tem esse leilão, quem vai levar, se vai pagar muito, se vai pagar pouco, tudo isso tem de ser também analisado. A princípio, é um cunho que não é legal, porque ela está perdendo o que ela gostaria de adquirir, mas tem a questão dela não desembolsar esse recurso de cara. Então, vamos ver a repercussão. O mercado está em queda, pode pesar um pouquinho nela na abertura. Deixa eu ver como é que ela está nesse momento. Azul 1,07 de baixa. Falando de questões de escândalos, a gente viu ontem aí deflagrado uma operação de câmbio para pegar doleiros, pessoas que trabalhavam no Bradesco. A gente está vendo que está sendo envolvido não só o Bradesco, mas outros bancos, Itaú, Santander, Caixa Econômica, o esquema de lavagem de dinheiro do Sérgio Cabral. Tem de ficar atento com os desdobramentos disso, que pode machucar aí os bancos, dependendo do tamanho que isso chegue. Se for questão isolada, voltada somente a funcionários e agências específicas, o banco ainda consegue abafar, segurar, botar como caso isolado. Se o negócio começar a ramificar demais, pode complicar e seriamente. Então, atenção com essas informações. Grande, mas seja bem-vindo, beijo no seu coração, obrigado pela participação, você. Falando também de medidas provisórias agora, novamente aí, não só a 870 foi aprovada, mas a 868, que altera esse marco do saneamento básico, ela deve ser retirada da pauta da Câmara. A Câmara lá dos Deputados. Então, vamos ver, o texto caduca aí na próxima semana. Deputados do governo estão articulando um projeto de lei disciplinado para o tema em regime de urgência. E aí ela viabilizaria, sendo aprovada, questão ou na MP ou com essa questão de projeto de lei, a privatização de companhias estaduais de saneamento. Ficar atento aí, Sabesp, Sanepar, ficar de olho nesse fluxo, nessas informações. Indo diretamente agora para o mercado, depois de dar uma resumida boa no que temos aí, os papéis, grande maioria deles já abriram, todos praticamente já, 10h09, falando de suportes de Ibov, já abrimos ali, praticamente como fechamos ontem, 96.388, a gente fechou 96.392, só que a gente não está resistindo, está buscando suporte. O suporte seria o quê? Perdeu 96.300, 96.200, a gente busca aí a região de 95.500 pontos, que é o que a gente está caminhando. Fomos a 95.700 na mínima até agora. Beijo também, seja bem-vindo, benção! E aí a gente tem cenário de 95,5 como suporte. Caso perdido, a gente pode recuar um pouco mais de peso e força para a região de 94.500, uma azedada pesada ao longo do dia, se ocorrer. E depois, que é onde está a média de 8. Depois pode voltar para 93.700, onde está a média de 20. Para cima, fluxo ficou bom. Passamos de 96.300, a gente busca nada muito longe, vai para 96.700. Depois 97.200, 97.700 e 98.200 pontos do Ibov. Só para vocês ficarem antenados com o que tem para cima e para baixo. Fechado? E aí, alguns ativos que nós vamos trazer. Vou falar de 3 papeizinhos aí. Vamos falar de Cielo, que
caso perca a região de R$7, a gente pode ver o papel recuar para 6,90, 6,80. Então atenção. E para cima tem de caminhar pelo menos aí acima de R$ 7,20, 7,23, para olhar um potencial de alta. Pô, Márcio, mas aí tem quase 14 centavos, 2% mas fica um cenário de que ela pode subir uns 7,12, 7,13, não aguentar o tranco, chamar a queda. Então é mais fácil esperar um pouquinho mais, ver a confirmação dessa região, esse rompimento de resistência para novas posições. Tranquilo? Falando aí outro ativo, vamos falar de Via Varejo, que está nesse fluxo aí de Amazon, vai, não vai. 4,45, tá paradinho, serena, aguardando aí rompimento de região de 4,50, para ver se chama uma comprinha marota, para a região de 4,63 até, e também, se perder a região de 4,40, tá muito longe, mas não, tem outro suporte, 4,37, fica meio mesclado, somente se perder 4,35 pode voltar aí para R$ 4,28. Vamos lá de Itaúsa, que tanto meu amigo Paulão solicitou hoje, quanto você, Jefferson, agora. Vamos falar. Teve o aula, mas não vamos. Renatinha, a Via Varejo está com esse fluxo aí, com a questão da Amazon que está querendo aí pegar, pelo menos tem conversa, o Grupo Pão de Açúcar negou, mas tem que ser olhado com cuidado, porque ela pode produzir sim grandes corridas, como pode também voltar, como eu estou falando, para essa região de R$ 4. A gente já viu recentemente ela R$ 4,92 e de R$ 4,92 no intervalo de 5 dias voltou para R$ 3,97. Então é uma chinelada com vontade, né? Então tem que ficar atento e esperto. Ela recuperou um pouquinho, está fazendo suporte nessa região de 4,20. Vamos ver se esse segundo teste da região de 4,20, se houver uma queda, é bacana. Caso segure a onda, aí sim, pode ser montada uma operaçãozinha um pouco mais longa, com um stopzinho ali abaixo de R$ 4,00. Aguenta um fogo para ver aí se ela roda acima de 4,50 e aí sim poderia atingir um caminho bem legal para voltar para a região de R$ 5,00. Papelzinho não é mole não. Falando de Itaúsa e TSA 4, meus amigos Paulão e grande Jefferson, Itaúsa 11,88. Ela na questão semanal tem espaço para mais, sim, tem espaço para buscar a região de 12, tem espaço sim. Jefferson pode chegar nisso hoje, não acho impossível não, tá? Mas essa barreira de 12 é indigesta. Caso consiga romper aí com 5, 7 centavos aí para cima, tá? 12,5, 12,7, o ativo pode ganhar um fôlego para a região de 12,27, 12,30, onde está a média de 20, que pode, se rompida, encerrar esse canal de queda que a gente tem aí, que eu já falei que é uma quedinha longa para ela, desde 4 de fevereiro, que vem aí na questão de gráfico semanal, tá? Então, a gente precisa romper. A gente tem um suporte bacana em 11,60 ou 11,50 na Itaúsa, suportezinho semanal, que se perde, pode levar aí o ativo novamente aí para a questão de 11,10, R$11 lá, naquele cenário mais indigesto. E também a gente tem a média no diário, média de 200, dando uma segurada de onda que pode ser bacana. Então, vamos acompanhar as cenas aí para os próximos capítulos para a Itaúsa. E de cara aí, só fazendo um resumo de maiores altos, a gente está com o Sabesp subindo 2,67, Gol subindo 1,5, CVC subindo 1,41, Qualicorp também subindo 1,28. E na ponta de chinelada, maiores baixos, a gente vê JBS caindo 3, BR Foods 1,97, frigoríficos apanhando aí, tomando uma realizaçãozinha. Setor de mineração, siderurgia e CSN tomando 1,95 na cabeça. Petrobras, que é o petróleo caindo também, 1,45, mas tem que ficar atento com questões de informações de governo. Se vier alguma coisa boa, reverte essa tendência de queda e vira aquela loucura. Então, esses são os ativos aí que estão performando melhor e pior nesse iníciozinho de mercado. Beleza, pessoal? Grandíssimo abraço a todos vocês, gratidão pela participação. Um bom dia a todos. Nos vemos mais tarde no fechamento do mercado entre 17 e 17h30, trazendo esse resumo interessante do que rolou no dia de hoje. Vamos ver, o mercado ainda não definiu o cenário, pode ser que ande aí para cima, que reverta essas quedas aí dos papéis, mas se os dados não virem positivos ou os catalisadores venham negativos, porque ainda tem essas questões de opiniões de políticos, a gente pode ter esse zigue-zague aí que é bem enjoadinho. Então, olho no lance, atenção para a gente ficar aí atento e poder aproveitar o melhor que o mercado vai oferecer. Não é mesmo, Renatinha? Grandíssimo abraço a você, grandíssimo abraço ao Anderson. Mais tarde a gente se fala também. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!